Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 3 do módulo Gestão de Pessoas. Essa aula, eu estava falando até com o pessoal aqui da equipe, que foi uma delícia escrever o roteiro, vai ser uma delícia gravar, porque é um tema que eu particularmente adoro. Eu adoro fazer recrutamento, adoro fazer seleção, adoro encontrar pessoas, porque é uma oportunidade também de você conhecer novas histórias. Então, se você deseja hoje ter uma equipe, se você quer saber como encontrar bons profissionais para somar ao seu sucesso, fica aqui comigo que eu vou te contar. Como contratar uma equipe? A função do recrutamento e seleção, ela tem como objetivo atrair profissionais mais adequados para o cargo designado na empresa. O indivíduo que apresentar a melhor aptidão e mostrar ter mais responsabilidade para a tarefa que lhe é proposta será o provável de ser escolhido para o cargo proposto. Recrutar e selecionar uma boa secretária, uma boa recepcionista, um auxiliar ou qualquer outro membro da sua equipe é um processo importante para garantir que a sua clínica ou o seu consultório funcione de forma eficiente. Encontrar uma boa equipe fará com que você tenha mais tempo para focar na medicina, pensar em estratégias de crescimento, se atualizar e, principalmente, concentrar a energia naquilo que ninguém pode fazer por você, que é atender o paciente. Então, você precisa de uma secretária, por exemplo. O que fazer? A maioria dos profissionais da saúde preferem a famosa indicação na hora de contratar. Eles pensam que isso economiza tempo, mas cuidado, a indicação pode ser como um tiro pela culatra. Como a gente costuma dizer lá em Minas Gerais, né? Acontece que quando outras pessoas indicam, elas indicam por vínculos emocionais, sem qualquer parâmetro de eficiência da pessoa indicada para ocupar aquela função. É quando a vizinha te entrega um currículo da prima que ela considera uma pessoa ótima e de confiança. Pode dar certo? Pode, mas tem 50% de chance de dar errado. 50% de chance dessa prima não ter uma organização ou escrever errado, por exemplo, e isso comprometer todo o funcionamento do seu consultório. Vamos combinar? É desgastante o processo inicial de treinamento das funções, de entendimento de toda a dinâmica do consultório. Portanto, eu prefiro sempre realizar o processo seletivo como forma de reduzir as chances de colocar uma pessoa que não se enquadra àquele trabalho para ocupar o cargo. Não que eu vá ter 100% de acerto, mas com certeza as chances de darem errado reduzem consideravelmente. Eu vou compartilhar com você um passo a passo de processo seletivo super simples que eu utilizo aqui em minha clínica e que também aplico nas minhas consultorias. Mas antes, pense no seguinte: existem habilidades e conhecimentos que são ensináveis e moldáveis e outros não. Pois a pessoa desenvolve a partir de toda a educação recebida no decorrer da vida. Partindo desse princípio, eu vou em busca das habilidades que não são treinadas e nem adquiridas com capacitação, ok? Então, vamos às etapas. Primeiro, descrição clara da vaga. Comece criando uma descrição detalhada do perfil que você precisa. Por exemplo, boa comunicação escrita, boa comunicação verbal, uma pessoa dinâmica, organizada. Lembrando que essas são habilidades que você não conseguiria ensinar, você precisa que elas venham prontas. Defina também a oferta que você vai fazer, por exemplo, carga horária, salários, benefícios. Relacione também as responsabilidades que essa pessoa terá. Atendimento aos pacientes, atendimento por telefone, WhatsApp, presencial, venda de consultas e procedimentos, gestão da agenda, emissão de nota fiscal, tudo que essa pessoa vai fazer dentro do seu consultório ou clínica. E o que essa pessoa precisa conhecer para desempenhar essas funções. Então, conhecimento no pacote Office, inglês intermediário, enfim, o que for necessário. Por último, os requisitos específicos para a função. Se tem ensino médio completo ou ensino superior,
Se você quer definir a idade, como por exemplo entre 23 a 45 anos, se vai ser mulher ou homem, definir todos esses pontos te ajudará a atrair o candidato adequado à posição. Mas atenção, essas informações não podem ser postadas, não podem ser divulgadas, porque vai contra as leis. Você pode ter apenas uma definição para te orientar, mas você não pode divulgar. O próximo passo agora é divulgar a vaga. Canais de recrutamento. Utilize diferentes canais para divulgar a vaga, como sites de empregos, redes sociais, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, instituições de ensino. Hoje em dia existem perfis no Facebook e Instagram que anunciam a vaga e é totalmente gratuito, perfis somente para isso. O terceiro passo é a seleção de currículos, etapa 3, triagem de currículos. Ao receber os currículos, faça uma triagem inicial para selecionar os candidatos que atendam aquelas descrições feitas lá na etapa 1. Nesse momento, eu analiso também as experiências profissionais anteriores. Aqueles candidatos que ficam poucos meses no trabalho, pulando de emprego em emprego, geralmente não se enquadram no perfil da vaga. Busque por candidatos que ficaram no mínimo 1 ano em trabalhos anteriores, pois demonstra mais comprometimento, mais seriedade ao trabalho. Ao selecionar os currículos, agende as entrevistas. As entrevistas é a etapa 4. Realize as entrevistas com os candidatos pré-selecionados. E essa é a parte mais desafiadora, mas ao mesmo tempo é a parte mais prazerosa de todo o processo. Claro, vou te passar aqui alguns atalhos, alguns pontos importantes para que você ganhe tempo e otimize os resultados. Nas entrevistas, eu começo fazendo perguntas abertas, que obrigue o candidato a construir narrativas maiores. Por exemplo, estou entrevistando a Maria e então eu pergunto: quem é a Maria? O objetivo é que ela me conte sobre ela, um resumo de sua história, de suas pretensões. Por exemplo, meu nome é Maria, tenho 25 anos, sou solteira, curso administração, moro sozinha, adoro ler, sou comunicativa, estou em busca de um trabalho para que possa construir a minha casa e etc. Parece uma pergunta óbvia, mas ela é uma ótima estratégia para filtrar aquelas pessoas que sabem se comunicar ou não. Muita gente, nesse momento, criam respostas desconexas, como, por exemplo, eu sou a Maria, trabalhei 2 anos na Flor do Campo, saí de lá porque eu ficava até tarde, às vezes domingo o dia todo, e o meu salário não dava para pagar as contas e eu estou precisando muito trabalhar. A comunicação é algo que precisa chegar pronto para você, pois a não ser que você seja o Samerage, professor e especialista em oratória, dificilmente você conseguirá ensinar esse candidato a se comunicar de maneira eficiente. Portanto, priorize aqueles candidatos que já possuem uma boa comunicação, uma boa construção de ideias, sem se perder no diálogo. Pois se ele faz isso em uma entrevista de trabalho, provavelmente ele fará isso ao tentar se comunicar com seus pacientes. Outro ponto que eu observo durante toda a entrevista é a expressão do candidato. Na verdade, não só a face, mas a postura, o comportamento durante a entrevista de trabalho. Eu escolho aqueles candidatos que mantêm o sorriso no rosto, que olha nos olhos, que concentra toda a sua atenção em mim, pois é exatamente isso que essas pessoas farão com os pacientes. Agora, como que você imagina que o paciente será atendido por uma pessoa de cara amarrada, que olha para outra direção ou que trava a expressão ao conversar e não demonstra nenhuma cordialidade? Então, esses eu descarto. Afinal, isso também não é algo ensinável e não é o seu papel mudar a personalidade de alguém. Por último, eu crio situações em que o candidato precisa me entregar uma solução. Aqueles que criam problemas geralmente são pessoas passivas, sem qualquer proatividade. Vou trazer aqui 2 exemplos para vocês verem. Eu pego uma caneta e mostro para o candidato assim: imagine que essa caneta não escreva.
E aí eu preciso que você me venda essa caneta. Alguns candidatos criam histórias, inventam argumentos, mas conseguem encontrar algum jeito de me vender aquela caneta. Não que existe uma resposta correta, mas o objetivo aqui é ver a capacidade do colaborador, do candidato, na verdade, e encontrar uma solução mediante aquele problema. Agora, alguns falam, não, eu não posso te vender essa caneta. Não, vai contra os meus princípios vender essa caneta. Ou seja, eles se tornam passivos diante a um problema existente. Essas dinâmicas, né, que pode ser feita, por exemplo, com uma caneta que não escreve, uma máquina de lavar roupas que não funciona, desenvolvem também, fazem com que você perceba a capacidade de vendas desse candidato, o que é um ponto bem positivo. Se você perguntasse para mim o que eu faria com uma caneta que não escrevesse, com certeza eu te responderia que eu iria prender o meu cabelo, usar como enfeite, alguma solução eu entregaria. Junto à entrevista, eu recomendo que se faça uma análise da escrita, principalmente se for secretária, recepcionista ou qualquer função que necessite desse conhecimento. É a etapa 5, simulações e testes. Ainda na entrevista, crie um teste pequeno com 3 ou 4 perguntas dissertativas para que seja possível avaliar a escrita. É claro, não estamos em busca aqui de um Pasquale, né, que é um professor conhecido popularmente, um professor brasileiro de língua portuguesa. Mas se existirem muitos erros de português e de concordância, não atenderá às necessidades, pois isso também é algo que não dá para ser ensinado a fim de mudar essa realidade. E aí você deve estar se perguntando, Driele, eu moro numa cidade pequena, dificilmente eu conseguiria essas pessoas com tantos pré-requisitos, né? Como que eu faço? Bom, vale o feeling nesse momento. Eu já escolhi uma candidata uma vez que cometia alguns erros de português, mas todo o restante estava tão redondo, tão completo, que eu entendi que valeria a pena dedicar com que ela evoluísse no português. Mas eu assumi esse risco com total ciência, não foi algo que me pegou desprevenida, e aí eu já sabia como conduzir a situação. O problema é se eu tivesse escolhido essa candidata sem ter essa ciência, sem saber das dificuldades que a candidata tinha com o português, e daí eu poderia me frustrar, né? Pois a gente cria uma expectativa, a gente aposta naquele candidato como um grande salvador daquele momento. Então agora a gente vai para a última etapa, é a etapa 6, referências profissionais. Gostou de algum candidato? Peça referências dos empregos anteriores para verificar a experiência, o desempenho do candidato. Isso pode fornecer informações valiosas sobre o seu histórico de trabalho. Essa etapa, inclusive, ela pode ser feita antes da entrevista. Eu, particularmente, gosto de fazer depois. Eu deixo a critério de quem está realizando, ok? Eu gosto de buscar essas referências depois como forma de validar a minha opinião em todas as informações que eu consegui do candidato. Então, você chegará à conclusão da pessoa ideal para fazer parte da sua equipe, para trabalhar em prol do crescimento da sua empresa. Lembre-se que cada colaborador de uma clínica ou consultório, independente da função que exerça, da posição que esteja, são peças fundamentais na operação da sua empresa, pois terão uma relação direta com o paciente e faz interface, né, entre os profissionais de saúde e o público. Investir tempo e atenção no processo de recrutamento e seleção ajudará você a encontrar a pessoa certa para o cargo e contribuirá para o sucesso da sua clínica. Para fecharmos esse assunto, sugiro que você converse com o seu contador ou com o seu advogado sobre o contrato de trabalho, sobre as funções que essa pessoa irá desempenhar para que você não infrinja a lei, até mesmo sem saber. Principalmente em casos de pequenos consultórios ou pequenas clínicas, que muitas vezes todas as funções são divididas em uma ou duas pessoas. É importante que as funções exercidas por essas pessoas estejam devidamente descritas no seu contrato de trabalho, para que no futuro não ocorra nenhuma reclamação judicial de desvio de função
ou qualquer outro problema, né, que possa acontecer. É importante analisar se esse colaborador precisa receber adicional por peculiaridade, por insalubridade, e isso é muito comum na área da saúde. Esteja respaldado de tudo para que você não tenha dor de cabeça depois. Bom, agora que você já tem um bom colaborador, é hora de capacitá-lo, deixá-lo pronto para iniciar as atividades de maneira eficiente no seu consultório ou clínica. Ficou alguma dúvida até aqui? Eu convido você, doutor e doutora, se tiver alguma dúvida, vá ao meu perfil do Instagram, deixe uma mensagem, deixe um direct, que vai ser um prazer te ajudar, te auxiliar nessa etapa. Até a próxima aula!